Estudo do Livro de Ouro de Saint-Germain, por Andrea Brites, método Good Vibes. O Livro de Ouro de Saint-Germain, volume 2, Mistérios Desvelados, volume 2, parte 19, capítulo 3. Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade agora à leitura do Livro de Ouro de Saint-Germain, capítulo 3. Mas antes, vamos começar com uma pequena meditação. Inspira, expira. Inspira, expira. Vamos, conforme Saint-Germain orienta, no volume 1, criar um cinturão eletrônico de proteção de cor dourada, com a cor dourada do Criador, do raio dourado da sabedoria e da iluminação, em volta de todos nós, como uma grande cúpula de luz dourada, criando essa cúpula em volta de nós, agora, neste momento. E vamos repetir: eu sou, eu sou, eu sou luz, eu sou amor, eu sou poder, eu sou o Cristo, a presença crística que brilha dentro de mim. Eu sou a presença, controla e governa o meu corpo, o meu mundo, a minha vida, a minha casa, meu trabalho. Agora eu não permito que nenhum ser, nenhuma consciência possa penetrar desta cúpula de luz dourada. Eu não permito que nada de mim seja extraído sem a minha autorização. Eu não permito que nada seja implantado em mim, em meus corpos sutis, sem a minha autorização. Eu não permito que nada possa acessar que não seja a luz do próprio Criador, a luz da perfeição, o raio dourado da sabedoria e iluminação divina. Pedimos a presença dos mestres ascensionados, nossos anjos da guarda, os nossos guias, mentores espirituais, estejam ao nosso lado toda manhã e toda noite antes de dormir, que essa cúpula seja refeita para a nossa proteção. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agora vamos fazer a leitura da continuidade do capítulo 3. Então, Saint-Germain, ele vinha contando o que ocorreu em diversos momentos da humanidade, onde existia um plano que constituía o domínio completo sobre todas as coisas finitas por meio da plena imagem do Cristo dentro de cada ser humano. Então ele falava aí da chama trina. Veio depois o reinado de Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. A humanidade tem pouco ou nenhum conhecimento da real e espiritual atividade que se verificou durante esses anos. A mesma luz que inspirou o entusiasmo e as atividades de Ricardo nas cruzadas, liberou por meio de seus partidários e do povo desta época certas forças que a hoste ascensionada empregou nos planos internos da consciência. Surgiram depois quadros da recente guerra mundial na Europa, revelando as atividades que geraram este conflito. Somente poucos indivíduos conhecem a causa real do mesmo, e é, sem dúvida,
preferível que a maioria ignore, e coisa muito destrutiva para que ser contemplada pela consciência. Não se ganha nada em focalizar a atenção na guerra. E isso, Saint-Germain, ele fala sempre. Você quer mudar sua vida? Focalize a sua atenção consciente naquilo que você deseja. Então, pare de ver coisas negativas, pare de escutar coisas negativas, pare de falar sobre coisas negativas. Foque na saúde, no amor, na harmonia, na prosperidade, na abundância, para que você tenha um retorno positivo disso. Continuando a leitura, ele fala assim: isso também foi, talvez, a razão pela qual o período de Ricardo até a Guerra Mundial não foi exibido. Aqui, as atividades da hoxa ascensionada foram reveladas e vimos-as dissolver a causa e a maior parte da energia acumulada no recente conflito mundial. Então, como os mestres ascensionados trabalharam em prol da paz e da harmonia neste período em que tiveram muitas cruzadas, muitas guerras, fizeram-no pela focalização e direção consciente de enormes raios de luz, cujo poder pode consumir e transmitir é por demais estupendo para permitir uma descrição em termos finitos. Então, o que ele está falando? Que os médios ascensionados, eles enviaram diversos raios de luz, envolvendo todo o planeta Terra, de forma a dissolver, a transmutar essas energias negativas daquele período de guerras. Continuando, ele fala assim: esses seres perfeitos tinham estado aguardando um momento cósmico em que lhes fosse possível prestar à humanidade um serviço de amor, e por longo tempo foi esperado, do qual os seres humanos têm ainda pouca ou nenhuma compreensão. Estas cenas notáveis continuaram a se desenvolver e revelaram atividades que se estendiam ao futuro distante, afetando o mundo inteiro. Mostravam muitas mudanças que devem ocorrer na superfície da própria Terra. Uma das mais importantes dela se relacionava com o progresso da América do Norte. O plano divino para o futuro da América do Norte é uma condição de intensa atividade, na maior paz, beleza, sucesso, prosperidade, iluminação espiritual e domínio. Ela deve conduzir a luz do Cristo e ser o guia para o resto da Terra, porque a América deverá ser o centro vital da Idade do Ouro, que agora vagamente toca nosso horizonte. Então, Saint-Germain, ele nos diz que as Américas serão o local aonde haverá um, um envio de luz, um centro vital, como se fosse um coração, como se fosse a energia da sua chama trina, que vai enviar para todo o planeta essa energia do amor. A maior porção territorial da América do Norte perdurará por longo tempo. É conhecida há milhares de anos, sim, há mais de 200.000. Os quadros continuaram por quase 3 horas, retratando muitas cenas e atividades que escaparam inteiramente ao registro dos historiadores e ao mundo da ciência, em virtude de sua grande antiguidade.
Por maravilhosos e belos que sejam hoje, os nossos filmes cinematográficos são meros brinquedos quando comparados à real existência vívida, animada, revelada nesta tela cósmica. Então ele compara os cinemas que nós temos hoje, né, os filmes, eles são incomparáveis em relação às possibilidades de se vivenciar através dessa tela cósmica. Agora seria possível observar mais além a causa cósmica de muitas situações e acontecimentos que passaram na Terra, proporcionando ao observador a instrução da mais extraordinária magnitude. Essa instrução interior é de grande auxílio aos estudantes. Ao terminar o ensinamento, Saint-Germain nos apresentou ao grande mestre ascensionado Lanto, que se havia manifestado de dentro da luz resplandecente, e em seguida aos 70 mestres ali reunidos. Na verdade, teremos muita alegria, disse Lanto, voltando-se para nós, quando estiverdes novamente preparados para colaborar no serviço consciente do glorioso trabalho que temos em mãos. Essa oportunidade se vos apresentará por força das poderosas vitórias que tendes obtido sobre a personalidade humana e o mundo externo. Aproxima-se o tempo em que tereis o privilégio de verificar como foram realmente grandes aquelas vitórias. Aceitai diariamente, em sua plenitude, a poderosa e ativa presença do grande Deus dentro de vós, e não poderá existir fracasso em parte alguma ao longo do caminho. Então, o próprio Mestre Lanto nos envia mais esta afirmação. Quando nós aceitamos diariamente a plenitude da poderosa presença Eu Sou dentro de nós, não existe mínima possibilidade para fracasso ao longo da nossa caminhada na Terra. Todo aquele que sinceramente procura a luz é sempre conhecido pelos mestres ascensionados. Na véspera do Ano Novo, encontrávamos-nos aqui novamente, ocasião em que virão então 12 hóspedes de Vênus. É nosso desejo que estejais presentes. Então, mestre Lanto convidou o estudante para que ele estivesse presente na ocasião da véspera do Ano Novo. Saint-Germain e Amembei serão vossos padrinhos. A um sinal, todos se tornaram silenciosos e receberam de Lanto a bênção do amor. Antes de retornarem aos seus respectivos campos de serviço, a maior parte desapareceu simplesmente da sala, em poucos momentos, e os restantes saíram pelo caminho do tubo elevador. Meus filhos, vejo que perdestes a noção do tempo. São 3 horas da manhã, observou Saint-Germain ao voltar-se para despedir-se de Lotus e do nosso filho, que depois de me beijarem saíram pelo caminho da sala de recepção externa. Enquanto atravessávamos a primeira porta da direita, há mais uma coisa, continuou Saint-Germain, que desejo que vejais antes de partir. Então, nesse momento, houve uma, um reconhecimento, né, do estudante, onde Saint-Germain despediu de Lotus e, e Lotus do filho, que esse estudante era filho de Lotus com Saint-Germain.
Eis aqui um conjunto de instrumentos musicais dos mais extraordinários usados para um fim especial, que foram construídos ou criados de modo que tenham um som de especial qualidade para o trabalho que executamos. Então, ele deu instrumentos musicais para o estudante. Voltou-se para o teclado de um órgão e continuou explicando. Isso parece ser um órgão desprovido de tubos, porém os tubos, que são muito menores que os comuns, estão colocados dentro da caixa. O som do instrumento é superior ao que quer que seja conhecido na Terra em matéria de música. Esses órgãos serão usados no mundo exterior à medida que se aproxima a Idade do Ouro. Examinamos depois 4 harpas magníficas, ligeiramente maiores que as comumente usadas no mundo musical de hoje. Saint-Germain sentou-se em uma delas, tangendo várias cordas, para me dar uma ideia de seu som. Foi a mais maravilhosa música que jamais ouvi. Então, quando Saint-Germain ele mostra ao estudante que objetos musicais em que emitem sons celestiais, trazem em vibrações positivas, e essas vibrações positivas, elas são usadas no trabalho dos mestres ascensionados, ele nos dá a ideia de que nós também podemos melhorar a qualidade daquilo que nós escutamos, utilizando músicas clássicas, músicas que tragam o equilíbrio, a harmonia para o nosso dia a dia. Saint-Germain complementa: "Esta harpa é uma surpresa para a nossa amada Lotus", disse ele, "porque na véspera do dia do Ano Novo, neste retiro, ouvireis o órgão e 4 harpas tocadas por hábeis artistas. Terminamos a inspeção da sala e saímos pela porta da parede noroeste. Em vez de passarmos por fora do retiro como havíamos entrado, Saint-Germain abriu uma portinha à esquerda e penetramos num túnel reluzente, cujas paredes cintilavam com uma formação cristalina, que se tornou instantaneamente iluminada pela luz branca que ele sempre liberava ao manipular a substância eletrônica ao seu redor. Caminhamos rapidamente dentro do túnel e chegamos a uma porta de bronze, que abriu e a seu toque e vimos-nos de novo sobre o céu estrelado. Então ele está demonstrando que há possibilidades de você criar túneis de luz cintilantes para que você possa fazer a passagem entre diversos planos espirituais. Por um instante ficamos em perfeito silêncio. Depois subimos alguns 150 metros acima do nível do solo e passamos velozmente através do ar. E poucos momentos mais tarde estávamos ao lado do meu corpo físico, na encosta meridional do Monte Shasta, onde a pantera continuava em guarda. Eu estivera ausente durante 22 horas e indo, olhei a aurora vinha tingindo o horizonte oriental. "Aqui está vosso almoço", anunciou Saint-Germain, entregando-me uma taça de cristal contendo um branco e transparente líquido cintilante. Isso, ao mesmo tempo, é fortificante, refrigerante, de modo que vos será agradável o passeio de volta para casa, porque vosso corpo precisa fazer esforço e entrar em atividade. Sinto alguma coisa em vossa mente que não vos satisfaz, no mínimo, alguma coisa não está clara para a vossa consciência, disse Saint-Germain. E o estudante disse: Sim, há uma questão que me vem prendendo a atenção por algum tempo, e é no que diz respeito à visualização.
que é a verdadeira visualização que acontece quando alguém visualiza. Saint-Germain responde: a verdadeira visualização é atributo e poder da visão de Deus em ação na mente do homem. Então, quando você pensa e, e imagina e você busca visualizar através da sua mente aquilo que você deseja. Então, você determina e traz o poder de Deus dentro de você para que aquilo seja transferido para a sua realidade. Continuando, ele fala assim: quando alguém retrata conscientemente na mente uma aspiração que deseja se realize, está empregando um dos mais poderosos meios de trazer esse desejo à sua experiência visível e tangível. Então, nós vimos isso lá no livro de Ouro de Saint-Germain. E aqui ele está nos relembrando que quando você foca de forma consciente aquilo que você deseja, se realize na sua vida agora, você estará empregando um poder maravilhoso, que é o poder da energia do amor que tem dentro da sua chama trina, para que aquilo se transforme em realidade. Há muita confusão, diz Saint-Germain, certeza, no espírito de muitos, relativamente ao que de fato acontece quando alguém visualiza ou faz um quadro mental daquilo que almeja. Então, ele diz que as pessoas não têm certeza daquilo que querem. Então, é por isso que as coisas não funcionam tão adequadamente no tempo que se espera. Em nenhuma parte do universo, forma alguma jamais veio à existência sem que alguém tivesse conscientemente mantido uma imagem desta forma no pensamento, porque todo pensamento contém uma imagem da ideia nele contida. Então, ele nos fala que não tem como algo se materializar s- em, em qualquer parte do universo sem que alguma consciência tenha focado e direcionado e criado uma forma pensamento para que aquilo pudesse ser realizado. Mesmo um pensamento abstrato encerra uma cena de qualquer espécie, ou pelo menos um esboço, que é a concepção mental de quem a emite. Então, às vezes você pode não estar pensando nem focando, mas só você focar em alguma coisa que não seja aquilo que você deseja, aquela coisa que você não deseja vai se realizar. Dai-vos-ei um exercício pelo qual pode-se desenvolver, controlar conscientemente e dirigir as atividades da visualização para obter êxito definitivo. Então, ele vem falando que é possível você ter êxito definitivo. Ele vai nos explicar como é esse bem. Há muitos degraus no processo que o estudante pode empregar a todo e qualquer tempo. Então, existe uma caminhada longa a ser seguida para que a gente possa obter esse conhecimento. E ele diz: a prática traz, na verdade, resultados visíveis e tangíveis quando realmente ela é aplicada. O primeiro passo consiste em determinar um plano definitivo ou desejo a ser realizado. Então, quando lá no método Good Vibes, a gente lá no módulo 5, a gente fala para que vocês façam as suas metas, seus planos,
Porque quando você começa a planejar aquilo que você deseja, você já começa a criar uma forma, pensamento. Então, ele nos lembra aqui que o primeiro passo consiste em determinar um plano definitivo ou o desejo que você quer realizar. Isso feito, considerai que seja coisa construtiva, nobre, merecedora de vosso tempo e esforço. Então, eles nos alerta quando você define algum plano, algum desejo a ser realizado, isso tem que ser bom, belo e justo. Ele tem que ser construtivo, nobre, merecedor do nosso esforço e do nosso tempo. E ele fala: examinai cuidadosamente o motivo que vos conduz a trazer tal criação à manifestação. Deve ser honesto, tanto em relação a vós como ao resto do mundo, e não um simples capricho ou satisfação de apetites dos sentidos físicos. Ele está nos lembrando que não é para você ficar criando coisas que não vão trazer resultados práticos para te auxiliar na sua caminhada da sua missão de vida. Então você deve buscar o quê? Focar naquilo que realmente é importante, não só para você, mas que pode auxiliar toda a humanidade. Lembrai-vos, há uma grande diferença entre utilidade, desejo, apetite. Utilidade é o cumprimento da grande lei universal do serviço. E é interessante a gente trabalhar com essa ideia de utilidade. Se aquilo é útil, é porque ela está cumprindo a lei universal de servir ao próximo. Desejo é a atividade expansiva de Deus, por meio da qual a manifestação é constantemente mantida, e é a perfeição ampliando-se a si mesma. Então, o desejo, como ele falou, ele é uma forma de manifestação, em que você trabalha de forma expansiva essa energia do eu sou dentro de você. É você trazer a perfeição para aplicá-la no seu dia a dia. Apetite é tão somente o hábito estabelecido pela contínua satisfação dos sentidos instintivos, consistindo em energia focalizada e qualificada por sugestões da atividade externa da vida. Então, saiba distinguir o que você quer. Se você quer uma coisa que seja útil, seja um desejo ou que tenha o apetite. Então, ele nos lembra que o que a gente deve trabalhar, o que a gente deve focar, são as questões voltadas para a utilidade, para aquelas que cumprem a grande lei universal do serviço ao próximo. E ele nos dá um alerta: certificai-vos bem de que não haja em vosso íntimo algum sentimento secreto de levar vantagem à custa de outrem. Então não peça algo para você que prejudique a vida de outra pessoa. Um verdadeiro estudante, e só quem o seja, tirará proveito dessa espécie de prática. Toma as rédeas nas mãos e determina disciplinar e controlar conscientemente o ser inferior. Que ele está nos dizendo isso? Quando você utiliza o poder do eu sou que está dentro de você para manifestar no seu externo aquilo que você deseja que seja útil, você está tomando as rédeas
e o controle conscientemente do seu eu inferior, do eu sou que está dentro de você. Escolhe o que há de fazer ou não em em seu mundo e pelo processo de figurá-lo na mente. Projeta. Então ele fala: escolhe o que você quer que apareça no seu mundo e começa a pensar, a criar esta visão na sua mente. Projeta, trazendo à manifestação um plano de vida definitivamente firmado. Então vamos dar um exemplo. Você tem a necessidade, por exemplo, de fazer uma ONG. Vamos dizer que você queira fazer uma ONG. Então, para auxiliar as pessoas. Então você imagina você trabalhando na ONG, gerenciando uma ONG, ajudando as pessoas, fazendo as pessoas sorrirem. Você ali, naquele momento, em um ambiente amplo, um ambiente de harmonia, de paz, de saúde, de alegria. Então, isso é bem importante para que a gente possa saber como manifestar. E aí, continuando, ele diz: o segundo passo consiste em expor vosso plano por meio de palavras tão concisa e claramente quanto possível. Anotai por escrito. Assim, registrais vosso desejo no mundo externo visível, tangível. Então, o que ele está expondo para a gente? Que a gente, além da gente fazer a visualização, a gente deve escrever através de palavras o mais conciso, mais simples e mais claro possível, anotando por escrito, registrando o seu desejo. Assim, você vai estar trazendo para o mundo externo, de forma visível e tangível, aquilo que você deseja. O terceiro passo é cerrar os olhos, fechar os olhos e ver dentro de vossa mente uma imagem mental do desejo ou plano de sua perfeita, acabada condição e atividade. Então, depois que você primeiro pensou, imaginou, de uma forma pensamento, escreveu no seu plano, de forma concisa, clara, tangível, trazendo aquilo para o mundo externo. Você fecha os seus olhos e tenta visualizar aquilo se realizando no seu dia a dia, assim como eu dei o exemplo da ONG. Ele fala: considerai o fato de que vossa capacidade de criar e ver uma imagem dentro da própria consciência é o atributo da vista de Deus agindo em vós. Então, não se preocupe. Você tem a capacidade de imaginar aquilo que você deseja. E esta capacidade de criar e ver uma imagem dentro da sua própria consciência, ele diz que é um atributo da visão de Deus que age dentro de você. A faculdade de criar, de ver, são atributos do seu Deus interno, do eu sou interno, que sabeis e sentis estar dentro de vós. Então devemos estar sempre pensando e agindo, lembrando que o nosso eu interno, o Deus interno nosso, ele é capaz de trazer à vida aquilo que é necessário. A vida e o poder de Deus estão atuando em vossa consciência para concretizar em vosso mundo externo o quadro que vedes e sentis em vosso íntimo.
A gente passou um pouquinho dos 30 minutos para a gente não perder o fio da meada da construção dessa orientação Saint-Germain. Então, quando você traz o poder e a vida de Deus para atuar na sua consciência, de forma a concretizar no seu mundo externo aquilo que você criou, aquele quadro mental que você criou, que você está vendo e que você está sentindo no seu coração como se aquilo já fosse verdade. E nós vamos continuar amanhã a leitura do capítulo 3 e agora a gente já pode parar por aqui, porque agora são só considerações para que a gente dê continuidade a isso. Mas os passos já foram falados, que é você criar forma pensamento, escrever, colocar aquilo de forma concisa, clara, escrita, e aí depois você fecha os seus olhos, você fala, fecha os seus olhos, e aí você imagina que aquilo já é real e sente que aquilo já está acontecendo na sua vida agora. Então, dessa forma, tudo vai se concretizar. Eu queria agradecer a vocês e amanhã nós retornamos para o trabalho da leitura do livro de Ouro Saint-Germain, continuando o capítulo 3. Para quem tem interesse de participar do curso básico Mude a Sua Vibração, estamos com as inscrições abertas para a turma 10, que começa dia 3 de abril de 2021. Aí embaixo desse vídeo você encontra o link para este curso novo, gratuito, do método Good Vibes. Um beijo no coração de vocês. Namastê. Até amanhã.